Olá! Hoje nós vamos resolver um problema na nossa disciplina de Economia Gerencial relacionado à maximização de lucro de uma empresa que tem 3 produtos e que é sujeita a uma restrição orçamentária. Não pode gastar mais do que um determinado volume de dinheiro por mês, ou seja, uma restrição de capital de giro. Esse problema, que nós vamos discutir em Economia Gerencial, na verdade é uma evolução do nosso problema que discutimos lá atrás, da maximização de lucro numa hamburgueria. Naquele problema nós tínhamos apenas um produto e naquele problema não tínhamos nenhuma restrição orçamentária. Nosso problema hoje é um pouco mais complexo. Ele tem 3 produtos e tem a restrição orçamentária de capital de giro. Bom, para resolver esse problema, nós vamos utilizar pesquisa operacional, otimização. Esse problema de maximização de lucro dado um conjunto de restrições é um problema típico da disciplina de pesquisa operacional, que é uma otimização com restrições. Vamos aplicar uma técnica do multiplicador de Lagrange. E eu vou apresentar agora para vocês a solução analítica apresentando a técnica do multiplicador de Lagrange. Na sequência, a gente vai fazer um exercício no Excel em que a gente vai resolver o mesmo problema por 2 caminhos, utilizando o solver do Excel e utilizando o analítica que nós vamos derivar aqui no quadro. Evidentemente que o resultado final da solução analítica usando a técnica do multiplicador de Lagrange vai entregar uma resposta igual à técnica da aplicação do solver no Excel. Nós vamos verificar isso tudo agora. Bom, o nosso ponto de partida, o primeiro ponto, é a gente definir o problema, né? Então o nosso problema é um problema de economia gerencial de uma empresa que produz 3 produtos. Veja, produto 1, produto 2, produto 3, cada um deles tem uma curva de demanda típica. Então o produto 1 tem a seguinte curva de demanda. O preço que eu vou praticar do produto 1, tá? Ele tem um componente que é a máxima disposição a pagar do consumidor pelo produto. Ele é função da sensibilidade do consumidor ao preço, ou seja, a sensibilidade da demanda ao preço, que é medida por esse parâmetro B. E você vê que há uma relação negativa. Se o preço sobe, quantidade demandada ela diminui. Tá? Para o preço subir, a quantidade demandada cai. Se o preço cai, a quantidade demandada sobe. Então é isso que está definido aqui essa é a nossa curva de demanda. Veja bem, vamos utilizar um conceito de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição de um produto? É a receita que você obtém do produto subtraída do custo variável. Tá? Aquele custo que muda em função do volume da produção. Então, eu poderia dizer, né, que a margem de contribuição do produto 1 seria o preço do produto 1 multiplicado pela quantidade, que é a minha receita do produto 1, menos o custo variável unitário do produto 1, multiplicado pela quantidade que eu vendo do produto 1. Então o que eu tenho aqui? Margem de contribuição do produto 1 é o preço que eu pratico do produto 1 multiplicado pela quantidade que eu vendo do produto 1, menos os meus custos variáveis. Bom, eu tenho uma curva de demanda e eu tenho uma margem de contribuição para cada um dos produtos. Então eu poderia definir essa margem de contribuição, né, como da seguinte maneira. Tá? Uma vez que preço é dado por isso, se eu substituir a função de demanda aqui, o que eu tenho é que a margem de contribuição do produto 1 é igual a A1 menos B1 Q1
multiplicado por Q1 menos C vezes C1, que multiplica Q1. Ou ainda, A menos A1 menos C1, que multiplica Q1, menos B1 Q1 ao quadrado. Para simplificar a minha notação, eu vou chamar a diferença entre a máxima disposição a pagar e do produto 1 e o custo variável unitário do produto 1, eu vou chamar de M1. Só para simplificar meu problema. Só para simplificar a minha notação. Veja que, para o meu problema, o gestor conhece a curva de demanda, ele já fez um exercício de pesquisa para definir a curva de demanda, nós já fizemos isso em aulas anteriores, vocês podem buscar nas videoaulas. Você conhece o seu custo variável unitário. Então eu conheço isso aqui, lembrando que o nosso objetivo é encontrar o conjunto de preços. Bom, imagine que F é o meu custo fixo. E L eu vou chamar do nosso lucro. Menos o custo fixo. Tá? E aí, como a margem de contribuição de cada produto é dada por... O que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter M1 Q1 menos B1 Q1 ao quadrado mais M2 Q2 menos B2 Q2 ao quadrado mais M3 Q3 menos B3 Q3 ao quadrado menos... Ora, isso tudo aqui, vocês podem perceber que é uma função f de Q1, Q2 e Q3 que nós queremos maximizar. Eu poderia reescrever essa função só para ficar um pouquinho mais simples, né? E escrever isso tudo da seguinte maneira. E variando de 1 até 3. O problema é facilmente generalizado. Tá? Eu estou fazendo apenas com 3, mas ele é facilmente generalizado. Vocês vão ver. Isso aqui é de MI, QI menos BI, QI, aqui faltou um quadrado, BI, QI ao quadrado. Tudo isso menos F é a nossa função de Q1, Q2 e Q3. E agora vem a nossa restrição. Nossa restrição é a seguinte, que P1, Q1 mais... Quem é isso? O custo variável para produzir o primeiro produto. É o custo variável unitário do primeiro produto multiplicado por Q1, que é a quantidade que eu produzo do primeiro produto. C2, Q2 mais C3, Q3 mais o custo fixo. Tudo isso aqui é o meu custo total. Isso tem que ser menor ou igual que um B, que é um orçamento para o meu período. Se estivermos trabalhando com quantidades de vendas mensais, eu tenho que o B é o meu orçamento mensal, que é uma restrição. Foi aquela restrição que eu coloquei para vocês de capital de giro. Ora, qual é o meu problema, então? Isso aqui a gente vai chamar de G, né? Posso chamar isso aqui da minha função G, que é uma função de Q1, Q2, Q3 também. Veja bem, o nosso problema, então, é maximizar o lucro certo? Sujeito à restrição de que
G menor ou igual que B. Onde G também é uma função de Q1, Q2, Q3. Esse é o problema típico de pesquisa operacional que nós vamos resolver. Para resolver esse problema, nós vamos precisar fazer o seguinte. Lembra que quando a gente foi resolver o problema do sorvete, eu derivei a função lucro, né, em relação à quantidade, só que lá eu só tinha uma quantidade, e igualei a zero. Aqui é um problema diferente porque eu tenho restrição. Então, para resolver aqui e aplicar a técnica do multiplicador de Lagrange, o primeiro passo eu tenho que encontrar as derivadas parciais da minha função objetivo em relação a Q1, Q2, Q3. Então eu tenho que derivar isso em relação a Q1, tenho que derivar isso em relação a Q2, derivar isso em relação a Q3. Lembrando que quando eu derivo em relação a Q1, Q2 e Q3 são tratados como constantes. Quando eu derivo em relação a Q2, Q1 e Q3 são constantes. E quando eu derivo em relação a Q3, Q1 e Q2 é que são as constantes. Então, derivando derivando a expressão em relação a cada uma das quantidades, eu vou obter um conjunto chamado de gradiente de f. Esse gradiente de f é a derivada dessa função em relação a, primeiro elemento do gradiente é eu derivar em relação a Q1. Então, quando eu derivo em relação a Q1, eu vou ter o seguinte, aqui é 1, né? Aqui é 1, Q2 e Q3 são constantes, vão desaparecer. Quando eu derivo em relação a Q1, eu vou ficar só com M1 menos 2B1 Q1. E encontrei o primeiro elemento do gradiente de f. Quem é o segundo elemento? A derivada em relação a Q2. Eu vou ter aqui M2 menos 2B2 Q2. Ora, como é simples, quem é o terceiro elemento do gradiente? M3 menos 2B3 Q3. Então, esse é o primeiro passo para a aplicação da técnica do multiplicador de Lagrange. A gente determinar o gradiente de f. Então, esse é o problema de otimização. Esse é o gradiente de f. Agora eu vou determinar o gradiente da função de restrição. Vou derivar também em relação a Q1, Q2, Q3. Quando eu derivo o gradiente em relação a Q1, eu tenho C1. Quando eu derivo em relação a Q2, eu tenho C2. Quando eu derivo em relação a Q3, eu tenho C3. Então aqui eu tenho o gradiente de G da restrição. Então eu tenho o gradiente de F e tenho o gradiente de G. Bom, então nós definimos o problema, encontramos a função de lucro e armamos o problema de pesquisa operacional, tá? Nossa otimização com a restrição, e introduzimos o primeiro elemento da técnica, da aplicação da técnica do multiplicador de Lagrange. O primeiro elemento é o cálculo do gradiente de f e do gradiente de g. Feito isso, nós vamos agora para um novo passo dentro da técnica do multiplicador de Lagrange. Vamos lá, então, dar continuidade à aplicação da técnica. Olha bem, nós encontramos o gradiente de f, nós encontramos o gradiente de g. O que nós vamos fazer agora é encontrar as equações do sistema de Lagrange, né? Bom, quais são essas equações? Primeiro, a gente vai ter que definir que a derivada parcial em relação à quantidade de 1 de f tem que ser igual à derivada parcial da restrição. M1 menos 2B1 Q1 é igual a C1. E vou fazer a mesma coisa para
M2 menos 2B2 Q2 igual a C2, M3. Faltou um pequeno e importantíssimo detalhe. Verdade? Lambda C1, lambda C2 e M3 menos 2B3 Q3 é igual a 1 lambda C3. Certo? Onde lambda é o multiplicador de Lagrange. E, por último, a gente fica com a equação. Era uma equação, uma desigualdade. Tá? Aplicando a técnica, a gente vai ficar com a seguinte equação. C1, Q1 mais C2, Q2 mais C3, Q3 mais F igual a B, que é a restrição orçamentária. Então, veja só, nós temos 1, 2, 3, 4 equações. E temos 4 incógnitas. Quais são as 4 incógnitas? Q1, Q2, Q3 e lambda. Então nós temos um sistema com 4 equações, 4 incógnitas, um sistema bem simples de ser resolvido. Primeira coisa para resolver o sistema, eu vou explicitar lambda aqui dessa equação. Então eu posso dizer que lambda é igual a M1 menos 2B1 Q1 sobre C1. Uma vez que eu determinei lambda, eu posso substituir o lambda aqui. Eu vou fazer só a substituição de lambda aqui, né? E tem um passo seguinte que é substituir lambda também nessa equação. Eu vou fazer mostrar para vocês só a substituição aqui e o resultado final, por analogia, eu vou tirar a substituição na expressão para isolar Q3 também. Mas eu vou fazer por analogia. Então vamos lá, para simplificar aqui, eu vou só pegar o lambda e jogar apenas em uma delas, que é em Q2. Com isso, o que eu vou ter? Vou ter o seguinte, que M2 menos 2B2 Q2 é igual lambda, quem é lambda? M1 menos 2B1 Q1 sobre C1. Tudo isso, esse aqui é o lambda, ó, lambda, tudo isso multiplicado por C2. Certo? Veja que agora eu posso escrever Q2 como função de Q1. Basta eu passar o M2 para lá e basta eu trocar os sinais, né? Porque aqui eu estou com menos, trocar os sinais e jogar o B2 dividindo do outro lado. Tá? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer em 2 estágios, tá? Podia fazer direto, vamos fazer aqui em 2 estágios. Primeiro estágio, eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, ó. Q2, primeiro eu vou isolar Q2. Q2, ele vai ser igual. Vou imaginar que eu passei esse termo para o lado de lá e vou trazer todo o termo do lado de cá para cá. Então eu vou ter M2 menos M1 menos 2P1 Q1 sobre C1 vezes C2. Tudo isso multiplicado por 1 sobre 2B2. Tá? O que eu fiz? Joguei esse termo aqui para o lado de lá, né? Mas aí eu reescrevi ele assim, do lado esquerdo, e trouxe tudo isso aqui com sinal negativo. Que era a mesma coisa que eu passar isso para o lado de lá e trocar os sinais. M2 passa para o lado de lá negativo, mas depois eu tenho que transformá-lo em positivo porque eu tenho que aplicar esse sinal de cá. Bom, tem
maneiras distintas de você ver, mas a solução é essa aqui, tá? Q2 ele pode ser escrito dessa maneira. E eu posso reescrever ainda Q2 da seguinte maneira. Eu vou isolar tudo que não está multiplicado por Q1, eu vou isolar em um termo, e tudo que está multiplicado por Q1, eu vou isolar em outro termo. Então eu posso reescrever Q2 da seguinte maneira. Ó. Q2 é igual, vamos fazer com cuidado, Q2 é igual a M2 menos M1 C1, tudo multiplicado por C2, dividido por 1, 2, B2. Tá? Tudo dividido por 2B2. Tá? Então, o nosso primeiro termo vai ficar assim. Ó. M2 menos M1 C2 dividido por... Deixa eu só contrair aqui um pouco para que a gente consiga ocupar o espaço aqui. Vou colocar assim. M2 menos M1 C2 sobre C1. Tudo isso 1 sobre 2B2. E agora o termo que está multiplicado por Q1 aqui. O que vai acontecer é esse 2 vai subir com esse 2 de cá. Então eu vou ficar com B1, C2 e vou ficar... Só que positivo agora, porque é menos com menos dá mais, então é mais B1, C2, B1, C2 dividido por B2C1. Tudo isso multiplicado por Q1. Olha que interessante. Nós temos aqui um termo, temos aqui um outro termo. Tem uma função linear, né? Ou o que é chamado de curva de reação. Como é que Q2 reage em função de Q1. E eu vou chamar tudo isso aqui, ó, para simplificar minha notação, vou chamar isso aqui de um alfa 2 e vou chamar isso aqui de um beta 2. Esse termo. E aí eu posso reescrever Q2 da seguinte forma. Q2 é um alfa 2 mais um beta 2 Q1. E por analogia, Q3 é igual a um alfa 3 mais um beta 3 Q1, sendo que alfa 3 vai ser M3 menos M1 C1 C3. Beta 3 vai ser B1 C3 B3 C1. Veja como foi útil eu fazer essa manipulação algébrica. Eu deixei a coisa bem mais simples para ser resolvida. Tá? Então veja só, a gente isolou o lambda, a gente pegou o lambda, aplicou na segunda equação e daí em diante eu só manipulei algebricamente para isolar Q2 como função de Q1. A mesma coisa Q3 como função de Q1. Ficou fácil agora de resolver, porque eu vou pegar essas duas expressões aqui, ó, e vou substituir aqui na minha equação com a restrição. E aí nós vamos ter o quê? Que P1, Q1, mais P2, que multiplica alfa 2 mais beta 2 Q1, olha como ficou fácil, mais C3, quem é Q3, alfa 3 mais beta 3 Q3, fecha o parênteses, mais F igual a B. E agora, ó, desculpa, aqui é Q1. Eu tenho uma única equação
eu tenho uma equação com uma única incógnita. Uma equação com uma incógnita, basta eu isolar agora quem é Q1, né? Isolando aqui, Q1 é igual a o F vai para o lado de lá, B menos F, e quem não está em Q1 vai entrar lá do outro lado, ó, subtraindo, quem não está multiplicado por Q1. Então esse termo C2 alfa 2 vai entrar aqui como C2 alfa 2. E esse termo C3 alfa 3, ele entra aqui, C3 alfa 3. E no denominador, os termos que multiplicam Q1, que vai ser C1, certo? C1 mais C2 beta 2, mais C2 beta 2, mais C3 beta 3. Com isso, nós resolvemos o problema. Porque com Q1 agora eu vou substituir na curva de demanda P1, lembrar que P1 é igual a A1 menos B1 Q1. Como eu encontrei Q1, eu encontro o preço que a empresa vai praticar. Ou seja, pelo primeiro produto, ela vai cobrar o preço P1 que eu determinei aqui, utilizando a técnica do multiplicador de Lagrange para resolver o problema de otimizar o lucro, maximizar o lucro, obedecendo uma restrição orçamentária no capital de giro. E agora eu posso, uma vez que eu encontrei Q1, eu substituo aqui, encontro Q2, eu substituo aqui, encontro Q3. Com o Q2 e Q3 eu vou nas respectivas curvas de demanda e encontro o preço 2 e o preço 3. Com isso a gente encontrou P1, P2 e P3, o vetor de preços que maximiza o lucro de uma empresa que está sujeita a uma restrição de capital de giro. Essa é a solução usando a técnica do multiplicador de Lagrange. Na sequência agora nós vamos ver a solução do problema usando um exemplo numérico no Excel. Agora nós vamos ver um exemplo de solução de um problema de maximização de lucro sujeito a uma restrição orçamentária. Esse tipo de problema é um problema comum em pesquisa operacional ou quando você quer otimizar o comportamento de uma determinada função, né? Você quer encontrar os valores de máximo ou de mínimo de uma determinada função ou quer atingir um determinado alvo. São problemas relacionados à disciplina de pesquisa operacional. O que nós vamos fazer? Vou apresentar o exemplo numérico. Vamos resolver esse problema usando o Excel e nós vamos resolver o problema também aplicando a solução que a gente viu com a técnica do multiplicador de Lagrange. Veja só, nosso problema consiste de uma empresa que tem 3 produtos, produto 1, produto 2, produto 3. Os custos fixos mensais da empresa são de R$5.000. E para produzir o produto 1, ela tem um custo variável unitário de R$5. São R$5 para produzir uma unidade do produto 1. Para o produto 2, R$8. Para o produto 3, R$10. Veja que esses são os custos unitários. Qual é o problema que a empresa precisa resolver? Ela precisa definir qual o preço que ela vai cobrar por cada um dos produtos, dado que ela tem uma linha de 3 produtos com os custos fixos definidos, os custos variáveis definidos. Ela tem que definir agora, uma vez que eu tenho custo fixo e custo variável, qual é o preço que eu vou praticar. Para definir qual é o preço que eu vou praticar, eu preciso da curva de demanda de cada um dos produtos.
assunto que nós já discutimos, né? Como determinar uma curva de demanda. Veja bem, na nossa curva de demanda, nós estamos imaginando que é uma reta. O produto 1, a máxima disposição a pagar pelo produto é de R$14. Ou seja, acima de R$14 não tem demanda. Então é o preço a partir do qual a demanda, qualquer coisa acima dele, a demanda é igual a zero. Então, no máximo, posso cobrar R$14. E a sensibilidade da relação preço-quantidade é dada pelo parâmetro B1 igual a 0,005. Para o produto 1, eu tenho 0,005. Lembre que a curva de demanda é preço é igual a A menos B que multiplica Q. O A é a nossa máxima disposição a pagar do consumidor. O B mede essa sensibilidade do consumidor, né, da relação preço e quantidade. Quanto maior o preço, menor a quantidade consumida. Por isso que é preço igual a um A menos B que multiplica aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui a curva de demanda também do produto 2, 20 de máxima disposição a pagar e 0,01 de sensibilidade da demanda ao preço. E aqui eu tenho o produto 3. Então, veja bem, a gente já tem as curvas de demanda também. Eu tenho que a soma dos custos, certo? É o custo fixo mais o custo variável, sendo que o custo fixo ele é esse custo que está aqui definido, a célula B3, aparece aqui o custo B3, certo? E eu tenho 3 parcelas de custos variáveis, uma inerente a cada um dos produtos que a empresa vai vender. Eu vou zerar aqui as quantidades, ó. Vou deletar as quantidades. Aí vocês vão ver o seguinte: a soma dos custos ficou com 5.000, porque 5.000 é justamente o custo fixo. Eu não estou vendendo nada, então eu não tenho custo variável. Veja que se eu colocar aqui Q1 igual a 3, né, vai aparecer aqui o custo variável associado à produção de Q1. 3 vezes 5, 15. 15 mais o custo fixo, 5.000, 5.015. Como eu não estou produzindo nada de Q2 e nada de Q3, os meus custos são simplesmente o custo fixo mais o custo variável da produção de Q1. Se eu produzir alguma coisa de Q2, veja o que vai acontecer, meus custos passam a aumentar. Bom, com isso a gente viu a estrutura da soma dos custos. Lembre que no meu problema eu vou querer que eles sejam limitados a no máximo 15.000. Tá? O somatório desses custos, ele no máximo aqui pode ser de 15 mil reais. É uma restrição orçamentária que eu coloquei. É como se eu só tivesse acesso a um volume de capital de giro de 15 mil reais por mês. Eu não posso ter mais do que isso de custo. E aqui a gente tem o lucro que está negativo, né? Porque eu estou vendendo essas quantidades, 3, a esse preço. Eu tenho alguma receita que está aparecendo aqui para mim. E eu vou subtrair as receitas dos custos, dos 5.355, e eu vou obter o meu lucro para esse nível de venda. Bom, mas veja bem, eu preciso ainda, para discutir a receita, eu tenho ainda que voltar para a curva de demanda. Veja que para vender 3 unidades, eu tenho que praticar um preço de 13,99 para o produto 1. Para vender 5 do produto Q2, eu tenho que praticar um preço de 19,95. E para vender 30 unidades do produto Q3, eu tenho que praticar um preço de 24,55. Note que esses preços, quando eu mexo aqui, ó, eles vão mudar. Quando eu mexo nas quantidades. Por quê? Porque existe a relação preço-demanda que vincula as quantidades aos preços. E quem é a minha receita? A minha receita total, vou voltar aqui com os números, né? Minha receita total é a quantidade 3 multiplicada pelo preço. Então eu tenho aqui a receita total. Qual é o problema? O problema é encontrar essas quantidades e os preços correspondentes. Na verdade, o que a firma vai definir é o preço, né, que ela vai cobrar por cada um dos produtos. E ela vai ter expectativa de que aquelas quantidades vendidas se materializem, uma vez que ela definiu o preço em cima de uma expectativa sobre a curva de demanda. Então, as quantidades aqui nós estamos tratando de expectativas, os preços é de fato a decisão gerencial a ser tomada. Bom, vamos voltar aqui só para a gente inspecionar um pouquinho a função lucro, né? Função lucro, eu tenho os custos variáveis, as margens de contribuição, né, individuais, I14
é a receita total do produto 1 menos I11, que é o custo variável do produto 1. Receita total menos custo variável é aquilo que a gente chama de margem de contribuição. Então, a margem de contribuição do produto 1 é dado por 41,96 menos 15 para esse nível de produção. Aqui eu tenho a margem de contribuição do produto 2, eu tenho a margem de contribuição do produto 3, certo? E ainda tenho que abater o custo fixo de R$5.000 para a determinação do lucro. O problema é esse, então. Tá? Eu tenho o lucro definido em função dos preços que eu vou praticar, das quantidades que eu tenho expectativa de venda, em função da curva de demanda, essa relação preço-quantidade, e em função também dos custos variáveis, eu tenho ali uma função lucro montada. Só que os meus custos totais, né, a gente já viu, que é a soma dos custos variáveis com os custos fixos, eles não podem ultrapassar 15 mil. O problema é encontrar o melhor esquema de venda, aquele que maximiza o lucro. Então eu vou zerar aqui de novo. Para fazer isso, eu disse a vocês que a gente vai ter dois caminhos. O primeiro caminho é usar o solver do Excel, que está disponível no menu de dados. Dados, aqui se você olhar para a direita, está aqui o solver disponível. Caso não apareça para você no seu computador, você vem aqui em arquivo, mais opções, varia um pouco com a versão do Excel, então arquivo, mais opções, a gente vem em suplementos, clicamos em suplementos, demora um pouquinho, abriu aqui, eu escolho ferramenta de análise, clico em ir, vai abrir uma caixa de diálogo, tá? Essa caixa de diálogo, eu vou marcar o solver, o meu que já está marcado, eu já instalei, dou um OK, ele instala para mim o solver, no meu caso já estava instalado. Bom, agora a gente vai resolver o problema. Vou chamar o solver, e o solver me mostra essa caixa de diálogo aqui, ó. A minha já está preenchida, né? Mas eu vou fazer o problema do zero. Primeira coisa, definir o objetivo. Eu vou marcar aqui na setinha voltada para cima e clico que o meu objetivo é o lucro. Quero fazer o que com o lucro? Eu quero maximizar. Se o problema fosse outro, eu poderia estar com um problema de minimização de uma determinada função. No meu caso, no nosso caso aqui, a gente quer maximizar. Maximizar aqui, objetivo. Qual que função? A função objetivo do lucro. Então, eu tenho já definida a função objetivo. E agora, eu tenho que dizer para o Excel o que eu vou usar para variar, para poder encontrar o lucro máximo. Aqui são as quantidades. São as quantidades que eu vou usar como o valor que eu quero encontrar. São os números que eu vou mexer para poder maximizar o lucro. Sujeito aqui restrição. Aqui eu já tinha colocado. Vou excluir e vou adicionar uma nova para a gente começar do zero. Eu vou dizer o seguinte, que eu quero que a soma dos meus custos, a restrição que eu vou colocar, então a célula de referência B12 tem que ser menor ou igual, né? Tem algumas opções aqui, no nosso caso a gente quer que seja menor mesmo, do que uma restrição que eu vou puxar, que é o nosso orçamento máximo. Com isso, eu já coloquei, dou um OK, clico aqui em OK, e agora a gente tem todas as informações necessárias para fazer o programa rodar. Eu tenho algumas opções aqui, eu posso mudar, né, o método de otimização, não vou trabalhar com isso aqui, vou deixar esse método mesmo. E vou pedir para o Excel resolver, rapidinho, foi resolvido. E aqui ele me diz, o solver encontrou uma solução e todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Ok. Eu vou observar aqui quem são os valores. Olha, tá aqui é a saída. Tá? Se eu quero maximizar o lucro máximo que eu consigo obter, dada a restrição que eu impus de capital de giro, eu não posso ter mais do que, de custos, eu não posso ter mais do que R$15.000, dado a imposição dessa restrição, eu vou conseguir fazer no máximo isso aqui, ó, 662 unidades do produto 1, 410 unidades mais ou menos do produto 2, 341 unidades do produto 3, e os preços a ser, para eu poder vender 662 unidades, o preço que eu vou praticar é 10,69. Lembre que há uma ligação entre quantidade e preço aqui, ó, que é dado pela curva de demanda. Ó. A menos B que multiplica Q. No caso, como é o produto 1, é o A1 menos o BQ1. Então, que vem da nossa curva de demanda. Aí eu sugiro que vocês deem uma olhada naquela nossa aula da hamburgueria, onde ali a gente maximizava também
o lucro, no caso, de uma maneira bem mais simples, porque eu tinha um único produto, né, que era um único hambúrguer. Aqui você poderia interpretar como se fosse uma linha de 3 hambúrgueres na minha hamburgueria. Os preços que eu praticaria seriam os seguintes: para o hambúrguer mais barato, R$ 10,69, para o intermediário, R$ 15,90, e para o meu top de linha, o gourmet, seriam em torno de R$ 20 aqui. É claro, isso aqui é só um exemplo, né? Coloquei apenas os números de maneira aleatória, que é o paralelo que eu fiz com a hamburgueria, foi só. Na verdade, o exemplo vai se aplicar para qualquer negócio em que você tenha esse tipo de estrutura. Bom, como eu resolvi também de maneira analítica, isso aqui a gente usou o Excel para resolver. Tá? Mas a gente resolveu de forma analítica. Você pode encontrar a solução no meu site, a solução analítica, usando uma outra técnica, que é a técnica do multiplicador de Lagrange. Tá? Então, na técnica do multiplicador de Lagrange, que nós usamos em sala, eu mostrei que o seguinte, a solução analítica, né, eu defini M1, M2, M3, alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3. Essas variáveis auxiliares que foram criadas lá na solução eram simplesmente para poder facilitar e deixar a solução mais simples, como a gente já viu no início dessa aula. Quando você aplica, então, a solução que a gente discutiu no início dessa aula, você vai encontrar aqui também as quantidades e preços aplicando a técnica do multiplicador de Lagrange. Tá? Então, só para recapitular, M1, M2, M3 são aquelas variáveis aqui. O M1 é o A1 menos o C1, M2, A2 menos C2, e o alfa e beta são aquelas variáveis auxiliares que foram criadas ao longo da solução do problema. Com isso aqui, né, a gente percebe que o resultado encontrado pela técnica que o Solver usou, o mesmo resultado encontrado aqui pela técnica do multiplicador de Lagrange. Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula que discute uma aplicação de pesquisa operacional na maximização de lucro de uma empresa que tem 3 produtos e que está sujeita a uma restrição orçamentária. Apresentei no início da aula a solução do problema usando a técnica do multiplicador de Lagrange, e aqui num exemplo aplicado a gente viu a solução usando o Excel e comparamos o resultado com o resultado encontrado pela técnica do multiplicador de Lagrange, e como não poderia deixar de ser, o resultado é o mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos.